Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. Bolsonaro aciona o STF e apresenta queixa-crime contra Janones por injúria e calúnia. É isso mesmo. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, entrou com uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro alega que Janones o difamou e caluniou em declarações que responsabilizam o ex-presidente por mortes ocorridas durante a pandemia da Covid-19. Janones também teria chamado Bolsonaro de ladrão de joias e miliciano, em 3 postagens no Twitter que Bolsonaro afirma terem como objetivo manchar a sua imagem e atacar a sua honra. A ação foi apresentada nesta segunda-feira 17 e Bolsonaro afirma que as declarações de Janones extrapolam o exercício da liberdade de expressão e não se enquadram na imunidade parlamentar, já que não tem relação com o debate político. Além de condenação por injúria e calúnia, que podem resultar em uma pena de até 2 anos e meio somados, Bolsonaro também pede que Janones pague uma multa de 20 mil por cada ofensa proferida. Outra matéria na tela. Ala do STF descarta a prisão de Moro, mas defende pressão sobre senador. É isso mesmo. Uma ala do STF considera improvável que o pedido da PGR para que o senador Sérgio Moro seja condenado à prisão leve de fato o ex-juiz da Lava Jato para a cadeia. O ministro Gilmar Mendes, que acionou a PGR contra Moro, disse a pessoas próximas que o ex-magistrado precisa ter respeito pelo Senado e lembrar que não está mais em Curitiba. Embora acreditem que a denúncia da PGR sirva para desgastar o parlamentar, a prisão de Moro é descartada por uma ala do Supremo. A opinião leva em conta o fato de ser muito incomum o crime de calúnia ser o suficiente para uma detenção, muito menos em regime fechado. Aliados de Moro, por sua vez, afirmam nos bastidores que a Procuradoria tem atuado de maneira política e que o Procurador-Geral Augusto Aras usa o senador para fazer gestos a Lula e tentar viabilizar a sua recondução à frente da instituição. Isso é uma vergonha. Outra notícia na tela. Oposição vai bloquear pautas no Congresso até que CPMI seja lida. É isso mesmo. A oposição do Senado e da Câmara vai obstruir as pautas no Congresso Nacional até que a primeira sessão da Casa aconteça. Na ocasião, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro deve ser lida. Veja o vídeo de um dos líderes da oposição, Carlos Jordi. Pessoal, acabamos de sair de uma reunião agora dos líderes de oposição no Congresso Nacional. Líderes de partidos de oposição, líder da oposição, da minoria. E ficou definido que a partir dessa decisão arbitrária, esse assinte, esse desrespeito ao parlamento, descumprimento de palavra de Rodrigo Pacheco, em que não instalou a CPMI hoje, no dia 18 de abril, e prorrogou até o dia 26 para dar mais tempo para o governo conseguir retirar as assinaturas, não nos resta mais nada a não ser obstruir toda a pauta, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, não só no plenário, nas comissões. A partir de agora não votaremos mais nada até o dia 26, até que seja instalada essa CPMI. Que medo é esse que Lula tem tanto de uma CPMI e que faz com que Rodrigo Pacheco seja o seu despachante, o seu menino de recados, a ponto de descumprir sua palavra, de respeitar o regimento e não instalar hoje a CPMI. Agora é obstrução. Após o adiamento de Pacheco à sessão do Congresso, o deputado federal Gustavo Gayer também ficou revoltado. Assista o vídeo. Mas é tão surreal, é tão grave o ataque ao regimento, à Constituição, a todas as regras. Vamos lá, eu vou tentar explicar. Hoje seria a primeira sessão do Congresso. Na primeira sessão do Congresso, automaticamente seria instaurada a CPMI do 8 de janeiro, para realmente investigar o que aconteceu, quem foi responsável e punir essas pessoas. E o Brasil está pedindo isso, a nação inteira está pedindo isso. Então, para que a sessão desse início, precisaria apenas de 1/6 das pessoas marcarem presença. 1/6 dos senadores e 1/6 dos deputados federais. Aproximadamente
86 deputados e 17 senadores. Esse é o quórum, isso se chama quórum, é a quantidade mínima de pessoas parlamentares marcando presença para que a sessão desse o início. Eles tentaram esvaziar essa sessão. Os líderes dos partidos pediram para que os seus parlamentares não marcassem presença. E de forma inédita, eles reduziram o tempo de marcar presença para meia hora. Só para você ter uma ideia, durante todas as outras sessões que já existiram, o tempo que você tem para marcar presença, ele é o dia inteiro. Hoje, eles fizeram com que fosse apenas 30 minutos. Então, o Congresso teria apenas 30 minutos de espaço de tempo para que se alcançasse o quórum mínimo para que a sessão fosse iniciada. Pois nós mobilizamos, começamos a ligar para os senadores, começamos a ligar para os deputados, pedindo para que todos comparecessem no plenário para marcar presença para que nós alcançássemos o quórum. Nós conseguimos. E o quórum sendo alcançado, o número de pessoas, de parlamentares sendo alcançado, automaticamente a sessão seria dado início. Ou seja, dando início à sessão, então naquela sessão seria lido o requerimento da formação da CPMI e ela seria instaurada. Porque essa é a diferença da CPMI, ela não precisa da autorização do Pacheco ou do Lira, ela é instaurada automaticamente. E aí vem a parte que eu falo para vocês que o regimento foi rasgado e que mostra que esse pessoal deve muito e está com muito medo, mas muito medo mesmo, ao ponto de fazer o que eles fizeram hoje. Depois da sessão iniciada, o Pacheco organiza uma reunião com líderes e alguns desses líderes, os líderes do PT, os líderes da facção criminosa, os líderes da quadrilha, pediram para que a sessão fosse adiada. O problema é que a sessão já tinha sido iniciada. O regimento interno determina que, alcançando o quórum, o número de pessoas, a sessão automaticamente deveria ser iniciada. O que aconteceu é que o Pacheco, cedendo à pressão do governo, mais uma vez o Pacheco determinou que não vai ter sessão. Ele cancelou a sessão depois do quórum ter sido alcançado. Agora eu vou te falar o argumento do senador Cid Gomes. O argumento dele é: os senadores se equivocaram. Os senadores foram marcar presença no totem, que é o sistema, para a comissão, e por engano marcaram presença. Cara, não estou acreditando que ele falou isso. E por engano marcaram presença no Congresso. Eles só queriam marcar a presença na comissão, não a presença do Congresso. Ou seja, nós tem no Brasil agora o senador de Schrödinger. Sabe a história do gato de Schrödinger? Nós temos os senadores de Schrödinger. É aquele que está e não está no Congresso. Ele está na comissão, mas não está no Congresso. É uma incógnita. Você nunca sabe onde ele está e a velocidade que ele está, como os átomos, como os elétrons. Isso é uma aberração tão grande. Porque isso, olha, até nos momentos mais podres do nosso Congresso, pelo menos o regimento era respeitado. Eles estão rasgando o regimento interno para impedir que haja sessão do Congresso, porque com a sessão nós teremos a instalação da CPMI. Isso porque eles não estão conseguindo retirar as assinaturas. Eles estão tentando comprar os deputados, estão tentando comprar os senadores, fazer pressão para que essas pessoas retirem as assinaturas. Não conseguiram retirar as assinaturas, diminuíram o prazo para poder marcar presença, e agora cancelaram a sessão depois do quórum ter sido alcançado e marcaram a primeira sessão do Congresso para quarta-feira que vem, para que eles tenham mais uma semana tentando comprar senadores e deputados. E que fique bem claro, senadores e deputados que depois de todas essas aberrações em sequência se venderem, jamais serão esquecidos. Porque assim, o PT está apostando e todas as suas fichas de que existe um número considerável de deputados e senadores podres o bastante para retirarem as assinaturas em troca de cargos e emendas. Esta está sendo a grande aposta do PT. E o fato deles estarem indo a esses extremos, desrespeitando o regimento interno, para impedir a instauração de uma comissão de investigação dos atos de 8 de janeiro, mostra que essa CPMI pode derrubar esse governo. Porque eles foram sim coniventes, responsáveis pelo que aconteceu no 8 de janeiro, e essa comissão iria provar isso para o Brasil inteiro, impossibilitando a continuidade da facção criminosa na presidência do nosso país.
Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.